Opa, seja bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de modelagem de processos em BPMN. Hoje nós vamos aprender sobre os eventos intermediários. O que é um evento intermediário? O evento intermediário, eu gosto de dizer ou de definir ele de uma maneira muito simples. É algo que acontece durante o processo. Na verdade, o evento intermediário, ele prediz que algo vai acontecer. Vamos ver isso na prática aqui? Então, por exemplo, a gente tem aqui um processo onde começa aqui, né? Opa, vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, processo de reserva de carro, né? Vamos lá. Então aqui a gente tem o cliente, ele faz a reserva. Depois dessa reserva, aí sim, a gente utiliza aqui o evento intermediário, tá? E, ó, data de início da reserva. Então, quando chegar a data de início da reserva, o que vai acontecer? Bem, ele vai, então, retirar o automóvel. Prontinho. E aí continua o processo. Tá bom? Então, vamos entender isso aqui, né? Aqui, no caso, é do tipo, é um evento intermediário do tipo timer, ok? Então, o evento intermediário, por que eu gosto de dizer que ele prediz? Por que eu gosto de dizer que ele é uma previsão de um fato? Na verdade, é feita a reserva, e aí, quando acontecer, quando chegar na data de início da reserva, então nesse caso aqui é um ponto no processo em que o processo ele vai parar, e assim que se alcançar a data de início da reserva, dá então a continuidade, onde o automóvel então ele vai ser retirado pelo cliente. É interessante você saber que o evento intermediário ele pode ser tanto do tipo catch quanto do tipo throw. O que é isso? O que é catch? O que é throw? Catch, ele aguarda um fato ocorrer para que o processo continue. Já o throw, ele gera a ocorrência do fato para dar continuidade ao processo. Tá certo? Então, os eventos intermediários, eles são conectados aqui no processo, como você pode ver aqui, por fluxo de sequência, que são essas setinhas aqui, tá bom? E você pode, então, definir tarefas específicas que podem acontecer logo depois desse fato acontecer, ou seja, logo depois da data de início da reserva acontecer, como é o caso aqui da atividade, da tarefa retirar o automóvel. Aqui a gente entende o seguinte, assim que a data de início da reserva acontecer ou chegar, o processo então continua com a retirada então do automóvel. Eu vou utilizar aqui dois exemplos ou dois tipos de eventos intermediários mais comuns, que aqui, no caso, eu utilizei o timer ou temporizador e a gente também tem o de mensagem. O de tempo ou temporizador ou prazo, para que ele é utilizado? Ele é utilizado para representar um fato, tá bom? Que está associado a um acontecimento, a uma condição temporal. Então, aqui está o caso, né? Aqui a gente tem um fato que está ligado a uma condição temporal, que é a data de início da reserva. Tá certo? E aqui a gente pode utilizar uma data específica, como, por exemplo, dia 14 de março de 2018. Eu posso colocar aqui na descrição sem o menor problema. Posso colocar aqui uma data relativa, tá bom? Como, por exemplo, eu coloquei aqui data de início da reserva, ou então a próxima sexta-feira, ou até mesmo um intervalo de tempo. Por exemplo, em 15 dias, ou talvez uma situação até mesmo de espera. Então, o evento temporizador, ele é simbolizado por esse relógio aqui que você vê, tá bom? E quando ele é utilizado durante, né,
é um evento intermediário, no fluxo do processo, o que isso aqui representa? Ele representa que o processo ele vai parar exatamente nesse ponto aqui e vai aguardar até que a condição de tempo se torne verdadeira. Então, o cliente faz a reserva e o processo para. Quando chegar a data de início da reserva, aí sim o fluxo do processo continua com a retirada do automóvel. Mas vamos supor que essa reserva do automóvel ela não seja condicionada a uma data específica, mas sim com base num aviso que a empresa ela então comunica, seja, por exemplo, via telefone, celular, uma ligação, ou talvez um e-mail. Então, nesse caso aqui, a gente pega esse evento intermediário e coloca ele como do tipo mensagem. Lembra que eu te falei que o evento intermediário ele pode ser do tipo catch e do tipo throw? Evento intermediário do tipo mensagem é utilizado o quê? Para demonstrar um ponto aqui no processo onde ocorre uma comunicação com outro processo, tá bom? Ou com uma entidade externa. Então, o evento aqui throw ou catch, tá? No caso do throw, ele tem como um símbolo um envelope preto. Aqui não tá, né? Então, se aqui eu tenho um evento intermediário de mensagem onde ele envia uma mensagem, eu selecionaria essa opção aqui de lança o evento com esse envelope preto. Agora, quando é um evento do tipo catch, ele vai ter um símbolo diferente, tá? Ele vai ter um símbolo diferente, tá certo? Então, pronto. Ó, eu cliquei novamente. Esse envelope em branco significa que ele sinaliza, ele fica aguardando, o processo ele para nesse momento e assim que ele receber a mensagem de um outro processo, de uma outra entidade, né? Eu não vou desenhar aqui, mas teria aqui uma outra piscina apontando aqui para esse evento intermediário. Assim que esse evento fosse, então, ele disparasse, né? Assim que essa entidade externa e esse processo disparasse uma mensagem aqui para esse evento intermediário, aí sim o processo daria, então, continuidade com a retirada do automóvel. Essa outra piscina poderia representar, por exemplo, uma entidade externa que seria a empresa de cartão de crédito que autoriza, então, o pagamento, permitindo, assim, a retirada do automóvel. E para deixar aqui o processo mais completo, eu só precisaria fazer o seguinte, né? Eu só precisaria agora mudar a descrição desse evento intermediário, que agora deixou de ser um timer, e agora eu estou colocando ele aqui como tipo mensagem, e poderia colocar aqui, ó, confirmação de pagamento. Prontinho. Ou seja, assim que o processo recebe a confirmação de pagamento, independente da data, independente de quando vai ser essa confirmação, assim que ele receber, o processo, então, dá continuidade no fluxo para que o automóvel possa, então, ser retirado pelo cliente. E aí, gostou dessa videoaula? Faz uma coisa. Nos próximos dias, eu vou abrir inscrições para o curso de modelagem de processos avançada com BPMN. São alguns dias à noite, ok? Onde você vai interagir diretamente comigo e com a turma, onde você vai aprender a modelar processos na prática e não apenas a criar diagramas, modelos ou desenhos de processos sem sentido. Tudo aplicado a negócios, realmente a prática do dia a dia. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário. Até a próxima aula e um grande abraço.